Bom, vamos lá para o terceiro tipo de financiamento que a gente tem aí à nossa disposição, beleza? Que é o mais famoso de todos também, né? A dívida, beleza? Então, a dívida normalmente, o que, independente do credor, né? Ou seja, da parte com a quem a gente vai pegar esses recursos, esse dinheiro, ela implica no seguinte: a gente vai precisar trazer a valor presente um dinheiro que a gente só iria receber no futuro, tá? E aí, toda vez, isso é um conceito bem básico de finanças, tá? Toda vez que a gente precisa movimentar o dinheiro no tempo, a gente vai ter que aplicar uma taxa, tá? Por quê? Porque ao longo do tempo existe três fatores. Um risco daquele dinheiro não ser trazido de fato, não acontecer no futuro, né? Ou seja, é aquele caixa ali que a gente está imaginando que vai vir lá na frente, não vir. A gente tem taxa de juros, tá? Que é um custo de oportunidade, que é o preço do dinheiro, né? Ou seja, a taxa Selic. E a gente tem inflação, né? A desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. Então, por causa desses três fatores, a gente tem que definir uma taxa para remunerar a parte credora toda vez que a gente pega um empréstimo ou um financiamento. Porque a gente está tendo um benefício aqui. É por isso que a gente não simplesmente pega 100 mil e devolve 100 mil depois. Tá? A gente precisa remunerar quem é que está emprestando o dinheiro para a gente, porque ele está incorrendo em risco. Né? Ele está assumindo um risco aqui. Tá? Pode ser que a gente não consiga pagar não consiga quitar essa dívida. Né? Então, é importante que toda vez que a gente vai pegar um empréstimo, a gente consiga fornecer a maior quantidade de informações possíveis para o credor, e tirar ali possíveis objeções que ele tenha na hora de emprestar para a gente ou de financiar a nossa ideia ou a nossa empresa. Tá? Essa é uma das formas de financiamento mais utilizadas porque, principalmente aí já entrando na parte dos benefícios, porque ela ajuda na hora de manter o controle da companhia, tá? Então a gente vai começar aí a gente vai continuar tendo 100% de controle. A gente não vai precisar abrir mão de uma participação ou de parte da nossa empresa ou de uma parte do capital social da nossa empresa para adquirir aquele recurso, tá? Então, em compensação, o que que o credor vai querer em troca, tá? Ele vai querer um ativo, né? Uma coisa dentro da sua empresa que ele possa vender no mercado para mitigar o risco dele ao te emprestar aquele dinheiro, tá? Então, caso você não pague o empréstimo, ele vai liquidar aquele bem, aquele ativo que você emprestou para ele, e aí ele vai ter um prejuízo ali um pouco menor do que ele teria se ele não tivesse aquele colateral, aquele ativo, tá bom? Mas antes de entrar no mérito dos benefícios e dos pontos negativos, vamos falar um pouquinho sobre quais são os tipos de credores que a gente tem, né? No caso aqui a gente tem bancos, né, que é o principal, tá? Bancos barra instituições financeiras, programas governamentais de incentivo à inovação, tá? Então, a gente tem instituições do governo que visam incentivar iniciativas privadas, né? Como, por exemplo, uma muito comum aqui no Brasil, o agronegócio. Então, toda vez que alguém demanda algum ou demanda recursos ou vai pegar um empréstimo, um financiamento, em vez de ele pegar um empréstimo, um financiamento tradicional, ele pode ir para um programa de subsídios aí do governo e ele vai pegar um empréstimo a uma taxa mais baixa porque ele está dentro da tese de investimento do governo, no caso, tá? E o último caso são amigos e familiares, né? Se essa for uma opção para você, você também pode pegar um empréstimo informal aí fora do mercado tradicional, apesar de não ser o recomendado, tá? O ideal é que você fique dentro dessas duas opções aqui, beleza? Isso por si só tem um estigma, né? Você está tratando a sua empresa como um negócio pequeno, se você opta por essa opção aqui, tá? E um futuro sócio, um futuro investidor pode não gostar muito disso, tá? Você pode ter um pouco mais de dificuldade de captar um investidor mais qualificado lá na frente por causa desse seu histórico aqui, tá? Mas falando um pouquinho dos benefícios e dos malefícios de optar por essa forma de financiamento, tá?
a gente tem o o compartilhamento do risco, né? O que que isso quer dizer, né? Agora a gente está diluindo o nosso risco com a instituição financeira com a qual a gente pegou esse empréstimo, esse financiamento, beleza? Então agora o risco não está só com os meus recursos, eu não estou apostando apenas nos meus recursos, eu tenho os recursos de uma outra instituição na minha companhia também, para operacionalizar a minha companhia, tá? Possibilidade de acelerar a estratégia do negócio, beleza? Esse ponto aqui também é interessante, né? Tendo mais recursos, conseguindo empréstimo, conseguindo financiamento, eu consigo escalar mais rápido, porque eu vou trazer o fluxo de caixa da empresa futuro a valor presente, né? Eu tenho também um benefício fiscal, né? Então, agora, como eu tenho uma dívida, né? Eu tenho um passivo dentro da minha empresa, eu tenho uma conta, contas a pagar ali dentro, eu também vou ter uma redução no meu lucro, né? E aí, quando eu opero em lucro real ou em lucro presumido, principalmente no lucro real, eu posso reduzir a base de cálculo dos impostos para pagar menos imposto, beleza? E por último, eu tenho aí 100% de controle, né, que é aquele que eu acabei de falar no início, beleza? E quais são os dois pontos negativos, né? Primeiro, o Eric Ries chama isso de... O Eric Ries é o autor de Lean Startup, tá? The Lean Startup é um movimento chamado Startup Enxuta, tá? É, é um livro super famoso nessa área de startups, provavelmente é o livro mais conhecido aí de todos que eu falei aqui, tá? Eu tenho ele aqui também, tá? Esse azul aqui. Mas ele tem um conceito interessante nesse livro, que é The Land of the Living Dead, né? O que que isso quer dizer? Quanto mais recursos, quanto mais investimentos você recebe, você acaba ficando mais teimoso com as suas ideias, tá? E aí, em vez de você pivotar para uma ideia que pode dar certo, você acaba insistindo muito tempo e gastando muitos recursos numa ideia que não vai dar certo. E quando você tem uma quantidade mais escassa de recursos, você acaba tendo que ser mais criativo e você acaba pivotando e inovando mais rápido para uma ideia que possivelmente pode dar certo, tá? Ao invés de ficar insistindo numa ideia que não vai dar certo, tá? Então, esse The Lands of the Living Dead aqui é a Terra dos Mortos-Vivos, né? Você fica ali um tempão, a ideia já deu errado, mas você não conseguiu enxergar ainda, tá? Aqui a gente tem o risco de falência também, né? Então, como eu estou pegando esse empréstimo, eu tenho que ter aquele fluxo de caixa que eu estou imaginando que eu vou ter lá na frente. Se eu não tiver, eu vou ter que declarar falência e aí acabou, game over, beleza? Eu vou ter que declarar falência e fechar a minha empresa, fechar a minha startup, beleza? Esse é o terceiro tipo de financiamento que a gente tem.